Vamos começar o momento de escola dominical. Para começar, peço que algum irmão voluntariamente se disponha para orar, para abençoar esse tempo, para que possamos conhecer mais. Qualquer um. Senhor Deus do mar, graças te damos por este momento que estamos orando, de darmos a vida unidos com nossos irmãos para participar agora da escola dominical. Usa do céu, Deus, com sabedoria. Te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui. Em nome de Jesus, que faça a oração. Amém. Amém. Ok, meus amados irmãos, agora, neste momento, vamos meditar um pouco, pensar, estudar mesmo, que a qualquer momento alguém tiver uma dúvida, sinta-se à vontade, levantar a mão, pode perguntar, porque é para aprender mesmo. Não? Se tiver alguma dúvida, é bom tirar logo a dúvida do que ficar pensando aquilo, Mas, ok, vamos pensar agora sobre a ascensão de Jesus Cristo. A ascensão. Depois que Jesus ressuscitou dos mortos, ele ascendeu aos céus, ele subiu aos céus, e agora ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, a pergunta 53 do Catecismo Maior de Westminster é esta: como foi Cristo exaltado na sua ascensão? E a resposta é: Cristo foi exaltado na sua ascensão em ter, depois da sua ressurreição, aparecido muitas vezes aos seus apóstolos e conversado com eles, falando-lhes das coisas pertencentes ao seu reino, impondo-lhes o dever de pregarem o evangelho a todos, e em subir aos mais altos céus, no fim de 40 dias, levando a nossa natureza e como nossa cabeça triunfante sobre os inimigos, para ali à destra de Deus receber dons para os homens, elevar os nossos afetos e aparelhar-nos um lugar onde Ele está e estará até a sua segunda vinda no fim do mundo. Aqui é uma resposta complicada, né? Mas ela responde assim, uma resposta geral de todas as coisas em tudo que Cristo foi exaltado na sua ascensão. Mas basicamente, após a ressurreição, Cristo permaneceu na terra por 40 dias. Ele apareceu para mais de 500 pessoas, então provando realmente de que ele ressuscitou. E depois ele subiu aos céus, foi elevado por Deus. Vamos considerar primeiro o sentido de sua ascensão. O que é o significado, a importância de sua ascensão? Primeiro, ela finaliza o seu ministério aqui na terra. Jesus, subindo aos céus, terminou seu ministério aqui na terra, terminou seu serviço. E em João 17, no versículo 4, Jesus está orando e ele diz assim a Deus Pai: eu te glorifiquei na terra, consumando, ou seja, finalizando, fazendo a obra que me confiaste para fazer. Ou seja, ele concluiu toda a obra que ele havia de fazer aqui na terra. Então, quando ele ascendeu aos céus, pronto, concluiu todo o seu ministério terreno. E também é necessário a gente considerar que Cristo, ele ascendeu fisicamente. Ele realmente ascendeu aos céus em corpo, no seu corpo. Ele tinha um corpo físico, ressuscitou em corpo físico, o seu corpo físico ascendeu aos céus. Podemos considerar rapidamente Lucas, capítulo 24. Após a sua ressurreição. Lucas 24. Os versículos 39 e 40. Isso aqui ele está aparecendo aos seus discípulos. Vou esperar todos abrirem. Durante essa escola dominical, talvez a gente abra muitas passagens. Se tiverem interessados, podem acompanhar, mas talvez fique um pouco rápido para abrir todas. Lucas 24, versículos 39 e 40. Peço que um irmão leia. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai e verificai, porque o Espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, consulto-lhes as mãos e os pés. Exatamente. Então ele está mostrando: eu ressuscitei de verdade, meu corpo está aqui ressurreto. Um espírito, ele tem mãos, ele tem carne, ele tem pele. Não, vem aqui, pode tocar o meu corpo, que eu estou realmente ressurreto e vivo, corpo e alma, juntos. Então ele ressuscitou de fato, ele está provando que ele está agora realmente em seu corpo, e depois ele ascendeu em seu corpo. Não é algo assim meramente espiritual. Então, o segundo ponto agora da ascensão. Jesus, ascendendo aos céus, ele apresentou-se ao Pai,
e apresentou toda a obra que ele fez, o seu ministério, o seu sacrifício, apresentou agora isso ao Pai. Na antiga aliança, os sacerdotes eles faziam sacrifícios, né? E uma vez por ano, no dia da expiação, eles levavam o sacrifício para o Santo dos Santos, a parte do templo onde ficava a Arca da Aliança, onde assim era a representação máxima da presença de Deus aqui na terra. Primeiro o tabernáculo e o templo, eles representavam a presença de Deus, e o Santo dos Santos era como se fosse a glória máxima de Deus aqui na terra entre nós. E uma vez por ano o sacerdote ele apresentava o sacrifício no Santo dos Santos, derramava o sangue por cima da Arca da Aliança, apresentando o sacrifício a Deus. E Hebreus 9 mostra que é isso que Jesus fez ao ascender aos céus, que na verdade esses sacrifícios todos, eles sempre serviram para apontar para aquilo que Cristo haveria de fazer. Desde a antiguidade, quando eles faziam sacrifícios, eles estavam apontando para a obra de Cristo, que Cristo faria. Então Hebreus 9, versículos 11 e 12. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangues, de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou nos santos dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então aqui o que o autor está dizendo é que não era um tabernáculo assim como que existia antigamente, não era o templo. O verdadeiro templo é o próprio Jesus Cristo. Ele é a representação máxima, e não somente a representação, mas Ele é Deus conosco. Ele é o próprio Deus, encarnado homem, que habitou conosco. E Ele entrou no Santos dos Santos, ou seja, na presença de Deus, Ele ascendeu aos céus, e Ele apresentou o seu próprio sacrifício, o sacrifício que foi feito na cruz. Então, assim como o sacerdote entrava no Santo dos Santos para apresentar o sacrifício a Deus, Jesus Cristo entrou no Santo dos Santos do céu, na própria presença assim, máxima de Deus, e apresentou o seu próprio sacrifício a Deus. Então esse é um dos motivos dele ter ascendido aos céus. E Filipenses 2, 5 a 11, nos ajuda a entender que o sacrifício de Jesus, ele foi realmente aceito por Deus. Vou ler brevemente aqui, Filipenses 2, 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, se fôssemos ver no versículo 8, ele está dizendo que Jesus Cristo se humilhou e foi obediente até a morte de cruz. Ele se sacrificou. E logo agora, no versículo 9, por esse sacrifício, também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome. Ou seja, a ressurreição e a ascensão, que foi o próprio Deus que elevou Jesus aos céus, ela confirma que Deus aceitou o sacrifício de Jesus. O fato dele ter ressuscitado e ascendido aos céus, confirma que aquele sacrifício ele foi realmente aceito por parte de Deus. Ok, agora estando Deus nos céus, ele está à direita de Deus Pai, e Hebreus 7, 25 nos mostra que ele está continuamente intercedendo por nós. Qual que é o papel do sacerdote? O que um sacerdote faz? Ele faz a comunicação do povo de Deus para Deus. É uma comunicação que vai de baixo, podemos dizer assim, para cima. O sacerdote intercede pelo povo. E Cristo, ele é o sumo sacerdote. Ele é, assim, o verdadeiro sacerdote. Todos os sacerdotes apontavam para Cristo. Nós também somos sacerdotes, porque estamos unidos a Cristo, mas o sumo sacerdote é o próprio Cristo. E Hebreus 7, 25 diz assim: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ou seja, Cristo, na presença de Deus, ele está continuamente intercedendo por nós, sempre orando a Deus em nosso favor.
Isso é algo que ele faz estando nos céus, ao lado de Deus. É uma das coisas que ele pode fazer agora, ter ascendido. Claro, ele pode sempre orar, mas estando à direita de Deus, ele intercede, assim podemos dizer de uma maneira mais direta, estando literalmente ao lado de Deus. E 1 João 2:1 também traz uma ideia muito semelhante. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, quando nós pecamos, nós temos Jesus para nos defender. Nos defender por quê? Como? Porque Ele já pagou pelos nossos pecados. Então é como se, sempre que nós pecamos, Jesus lembra a Deus: eu já paguei por esse pecado. Ele faz isso estando à direita de Deus Pai. Ok, outra coisa que é devida à ascensão de Jesus é o envio do Espírito. Antigamente, nós sempre pensamos assim que temos o Espírito de Deus que habita em nós. Isso é fato, isso é verdade. Mas não foi sempre assim. Na antiga aliança, o povo de Deus não tinha o Espírito habitando neles diretamente. Somente aqueles que eram ungidos, ou de vez em quando Deus enviava o seu Espírito para uma pessoa para cumprir alguma coisa específica. Mas não era todo o povo de Deus que tinha o Espírito de Deus. Agora, na nova aliança, nós temos essa bênção de ter o próprio Espírito de Deus habitando em nós. Nós somos templo do Espírito de Deus. E para que Jesus enviasse o seu Espírito, foi necessário ele ascender aos céus. Pois está escrito assim, João 16. João 16, 7 a 14. Isso aqui, Jesus falando para os seus discípulos. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, este Consolador é o Espírito Santo, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Ou seja, Jesus irá aos céus, ao lado do Pai, e ele havia de enviar o Espírito. Ele estava prometendo aos seus discípulos: eu vou subir aos céus e eu vou enviar o Espírito Santo para estar com vocês. Porque havia muitas outras coisas que Jesus tinha que ensinar aos seus discípulos, à sua igreja, que eles não eram capazes de suportar naquele momento, mas pelo seu Santo Espírito que ele enviaria, eles receberiam todo esse ensino. E realmente, em primeira instância, a igreja tinha os dons do Espírito, tinha esses dons espirituais que marcavam a autoridade de Deus, continuavam a revelação de Deus, ensinando coisas que eles precisavam saber, até escrever todo o Novo Testamento. Quando Jesus subiu aos céus, não existia o Novo Testamento escrito, mas Deus enviou o seu Espírito, assim a igreja recebeu os ensinamentos de Deus, pelo próprio Espírito Santo, que ensinou todas as coisas que Jesus disse ao Espírito, e assim receberam todo o ensino que Deus tinha preparado para entregar ao seu povo. E todo o conselho de Deus, tudo que a igreja precisava saber, foi registrado no Novo Testamento, assim como no Antigo, mas depois o Antigo já existia, né? O Novo Testamento ele foi completo e agora toda a revelação de Deus que nós precisamos está contida aqui. Então esses outros dons mais sobrenaturais de revelação, eles não existem mais, porque nós já temos o Novo Testamento completo. Tendo dito isso sobre os dons, vamos falar um pouco mais sobre os dons. Era necessário que Jesus enviasse o Espírito Santo para entregar esses dons à igreja. Nós só podemos ter os dons do Espírito com o Espírito, na verdade. Então, vamos abrir rapidamente em Romanos 8. Romanos 8, versículo 9. Isso aqui de Romanos 8, 9 se aplica muito mais do que somente os dons. Porque vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Vamos entender quais são os papéis das três pessoas da Trindade.
Deus Pai, Ele decreta, Ele faz o plano, Ele decreta, isso aqui vai acontecer assim. Deus Filho, Jesus Cristo, Ele efetua o plano de Deus. Então, se Deus disse que nós seríamos perdoados pelo sacrifício de Cristo, Cristo veio para a terra e Ele realmente exerceu aquilo para que nós possamos ser justificados. Agora, como é que essas bênçãos que Cristo conquistou para nós, elas são aplicadas a nós? O Espírito de Deus traz essas bênçãos para nós e aplica. Ele habitando em nós, nós recebemos todas as ricas bênçãos que foram conquistadas por Cristo. É somente pelo Espírito de Deus, comunicando e aplicando isso, que nós recebemos. E agora, acerca dos dons, Efésios 4, fala sobre os dons. Tem algumas passagens que falam sobre os dons, né? Algumas são um pouco complicadas ou controversas. Mas aqui, Efésios 4. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, os dons espirituais, eles são dados através do Espírito que habita em nós. São dons espirituais, né? E eles têm um propósito de nos aperfeiçoar e nos santificar para a imagem do próprio Cristo, através do exercer desses dons. Isso é algo muito importante. Todos os dons, eles têm o propósito da edificação da igreja. Todos. Se algo é verdadeiramente um dom espiritual, o exercer dele deve sempre edificar a igreja. Sempre tem o propósito de nos santificar, fazendo-nos conhecer mais a verdade de Deus e parecer mais a Cristo em nossas vidas. Ele concedeu alguns apóstolos, pastores e mestres. Então, pelo Espírito Santo, Ele capacitou alguns para ensinarem a palavra de Deus. E pelo ensino, nós somos edificados. Nós conhecemos a Deus, sabemos, né, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Os pecados nossos são confrontados. E assim, a igreja ela é edificada e aperfeiçoada à imagem do próprio Filho de Deus. Agora, o que eu tinha dito sobre os dons de revelação, eles não existem mais. Na época, eles existiam, porque o Novo Testamento não estava escrito. Como é que as pessoas saberiam qual que é a verdade que Deus tinha feito, né? A verdade que Deus tinha declarado, o que realmente aconteceu, o que Jesus fez, quem é Jesus, através desses dons revelacionais. Então, algumas pessoas tinham visões, algumas pessoas tinham sonhos, algumas pessoas recebiam essa revelação, e a autoridade dessas revelações era reconhecida por sinais e milagres. Então, esses dons, eles existiam para que as pessoas poderiam saber, discernir. Esse aqui, ele foi enviado por Deus para ensinar a verdade de Deus. Esse era o propósito desses sinais, desses dons mais sobrenaturais. Mas, assim, todos os dons são sobrenaturais, mas eles são extraordinários, né? Algo diferente. Hoje em dia, não temos mais esses dons. Por quê? Porque o Novo Testamento ele foi escrito por completo. Nós já temos toda a revelação aqui. É por isso que aqui Paulo apresenta, dizendo que até que todos conhecemos, como é que é? O pleno conhecimento do Filho de Deus. O pleno conhecimento. Então, enquanto não havia o Novo Testamento, eles precisavam chegar a esse pleno conhecimento através de ensino de pessoas que eram capacitadas de uma maneira extraordinária, diferente. Hoje em dia nós temos o Novo Testamento, já temos a revelação completa de Deus. Deus já revelou absolutamente tudo o que nós precisamos para o nosso crescimento, para a nossa edificação e para a nossa salvação. Isso é muito importante. Então, não existe mais a necessidade desses dons extraordinários. Deus ainda nos capacita com dons espirituais, que são sobrenaturais, mas eles são de uma maneira mais ordinária. Ele capacita uma pessoa a poder ensinar bem, ele capacita uma pessoa a ser hospitaleira. Tem toda a lista de dons que a gente poderia ver. E isso se dá através do seu Espírito, que Deus enviou subindo aos céus. Jesus subiu aos céus, enviou o Espírito, e o Espírito agora é o Consolador, ele testifica das coisas de Jesus para nós, dos seus ensinos. Mais uma coisa magnífica, incrível, que ocorre em Jesus ter ascendido aos céus, na mesma carta aos Efésios, capítulo 2,
Eu vou ler os primeiros 10 versículos, um pouco mais. Efésios 2, 1 a 10. Se quiser acompanhar esse, eu espero aqui. Efésios 2, 1 a 10. Esse texto é realmente magnífico, incrível, impressionante. Efésios é logo antes de Filipenses, depois de Gálatas. Ok. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que nem se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Isso aqui é uma coisa realmente maravilhosa, mas pode ser um pouco complicado e difícil de entender. O que Paulo está dizendo aqui, antigamente, nós, enquanto vivíamos em pecado, nós estávamos mortos no nosso pecado. Estávamos mortos diante de Deus. O salário do pecado é a morte. E espiritualmente, porque nós pecamos, já estávamos mortos. Ou seja, nós, na verdade, já nascemos mortos, porque herdamos o pecado de Adão. Então, nós estávamos mortos. Nós estávamos sob o domínio de Satanás, o diabo. Vivíamos segundo o curso deste mundo. E quem é o príncipe deste mundo é o diabo. Nós estávamos escravos do pecado. Esta era a nossa realidade antes de recebermos a Cristo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos enviou Cristo. E Ele nos transformou. De tal maneira que agora nós temos vida em Cristo. Mas como é que isso se aplica a nós? Nós fomos unidos a Cristo, enxertados em seu corpo, somos membros de seu corpo. E algo que Paulo expressa várias vezes é que nós morremos para com os nossos pecados em Cristo. Cristo sendo crucificado e nós estamos unidos a Ele, nós morremos para os nossos pecados. Para o nosso pecado nós estamos mortos. Não vivemos mais em pecado. E Ele nos deu vida em Cristo. Nós ressuscitamos em Cristo. Em Cristo nós ressuscitamos. Nós éramos mortos antigamente, mas em Cristo nós temos vida. E Paulo vai além. Ele diz assim, estando nós unidos a Cristo, Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se nós estamos unidos a Cristo e Cristo já está nos céus, na presença de Deus, então nós também já estamos assentados nos céus, na presença de Deus. Claro, isto não está consumado ainda, mas é um fato de que espiritualmente nós estamos já nos céus, na presença do próprio Deus. Essa é a obra magnífica, maravilhosa de Jesus Cristo. E é através da ascensão de Jesus, dele estar agora ao lado de Deus Pai, que nós também estamos assentados nas regiões celestiais. Para concluir, gostaria de ler uma parte das Institutos de João Calvino sobre os benefícios da ascensão de Cristo. Só um trecho. É um trecho grande, mas só um trecho. A fé reconhece seu poder, do qual depende toda a nossa coragem, forças, recursos e vitória sobre o maligno. Ora, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. Despojados os inimigos, distribuiu dons a seu povo e diariamente o cumula de riquezas espirituais. Assim, Jesus ocupa seu lugar de glória e de lá, transferindo suas virtudes para nós, vivifica a nossa vida espiritual, santifica-nos pelo seu Espírito e adorna-nos com variadas graças. Ele nos protege de todo mal e pelo poder
de sua mão, confunde os inimigos que pelejam contra a cruz e contra a nossa salvação. Enfim, ele tem toda a autoridade no céu e na terra para derrotar seus inimigos, os quais são nossos também, e contemplar a edificação de sua igreja. Tal é a verdadeira natureza do reino, e tal é o poder que o Pai conferiu a seu Filho, até que chegue o último dia, quando julgará os vivos e os mortos. A ascensão de Jesus Cristo, ele ser glorificado por Deus, ser elevado, assentado em seu trono, ao lado de Deus Pai, é a prova cabal da sua vitória contra o mal, contra o diabo, contra o pecado, contra a morte. Então, reconheçamos que a obra de Cristo, ela foi exitosa, ela concluiu, ela teve êxito, ela funcionou, teve sucesso. E Cristo venceu a morte e o pecado, e agora mesmo ele reina. Cristo, ele reina agora. Cristo segue realmente ao lado do Pai e intercede incessantemente por nós. Que coisa magnífica, que nós podemos confiar que as nossas orações, elas chegam ao Pai através do Filho, através do Espírito que habita em nós, e através do Filho que intercede por nós. Quando nós pecamos, nós temos um justo advogado que intercede por nós, pelo Pai, incessantemente, sempre intercedendo por nós. Então, para agora concluir de fato, finalmente, gostaria de ler o credo, recitar o credo apostólico, credo antiquíssimo, já faz muitos anos que foi escrito, foi logo após o tempo dos apóstolos, e o credo, uma das frases do credo é justamente que ele subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, eu não sei quantos de vocês já conhecem de memória, os que conhecerem podem sentir-se à vontade a acompanhar-me na recitação do credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica ou Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Católica e universal significam a mesma coisa. Hoje em dia é um pouco confuso porque tem a igreja romana, que não é mais de Deus, que é a igreja católica romana, assumiu esse nome para si, e também tem uma igreja universal, que também não é de Deus, é do diabo, e tem esse mesmo nome, universal, então confunde muito, né? A gente diz aqui, crê na igreja universal. Mas o significado disto é que a igreja invisível, os crentes, os santos, os eleitos de Deus, eles são um único povo. São um único povo. Quando a gente diz que a gente crê na igreja católica ou na igreja universal, não são essas instituições, não. É a igreja invisível de Deus e todos os santos. Então, ficou claro a ascensão de Jesus? Alguém tem alguma dúvida? Pode sentir-se à vontade. À vontade. Claro. Quando vocês falam assim, os eleitos, isso vem de lá quando a gente nasceu, a gente foi escolhido, é isso? Desde que nascer, já foi escolhido? Antes mesmo de nós nascermos, já fomos escolhidos. Antes mesmo do mundo ser criado, já fomos escolhidos. Podemos ver Efésios capítulo 1, fala sobre isso. Também em 1 Pedro. Efésios 1, versículos 3 e 4. O primeiro capítulo de Efésios, meus irmãos, versículo 3 a 14, assim, é uma adoração que Paulo está fazendo e é absolutamente magnífica. Não, é incrível demais. Mas o versículo 4, assim, ele toca nesse assunto dos eleitos. Então, vamos fazer a leitura de versículo 3 e 4. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu, e escolheu aqui significa o mesmo que elegeu, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele.
Deu para ver no versículo 4, que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Esse escolher antes da fundação do mundo é a eleição. Também 1 Pedro diz que nós, aqui, 1 Pedro, versículos 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Ou seja, Paulo vai dizer que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, e Pedro diz que somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Ou seja, presciência significa conhecimento antes de nós existirmos, antes de esse conhecimento ser manifesto. Então, antes mesmo de nós nascermos, antes mesmo de Deus criar o mundo, quando nada existia ainda, somente Deus já nos conhecia e Ele já nos elegeu para a salvação. Ele já nos amou. Deu para responder? Eu perguntei isso, pastor, porque era minha família, não me lembro lá. Ah. Não, Deus me perguntou, mas eu quero falar com Deus para ele, mas eles se não sabem. Meus filhos, minhas irmãs, ninguém vai saber. Sim. Deus sabe todas as coisas, na hora certa. E na minha família também, quando eu era criança, eu comecei a na verdade, eu comecei a decidir no celular, mas eu era criança. Sim. Eu ia brincar com a filha do vizinho e ali eu comecei. Só que parei, depois eu fui para a igreja, depois desviei de tudo, joguei tudo alto, mas eu estou sempre sendo puxada, sabe? Parece que você vai buscar, né? Vai, com certeza. Por isso que eu perguntei isso. Eu acredito, com fé em Deus, que um dia minha família vai se converter, meus filhos, minha nora, meus irmãos, meu marido, ele acredita em Deus, ele não tem acredito. E eu peço a Deus por isso. Mas eu acho estranho isso desde criança, sabe? Desde que eu fugi, eu saí, eu fugir, ele está sempre puxando. Dessa vez eu acho que ele puxou, sabe? Com força. Bem, puxou e não vai voltar mais. Ainda assim, no sentido de conhecimento. Conheço pessoas que não Ensinavam. a mim. Sim. Eles ensinam que você tem que ser salvo. Você não pode pecar, você tem que ser salvo, pronto. Né? Então, por isso que eu não sei nada da Bíblia. Então, isso que eu queria saber. Se é desde pequena que eu já fui chamada. Ok. Deus tem os seus decretos eternos. Ele estabeleceu antes mesmo de criar o mundo, Ele já decretou tudo que haveria de acontecer. Todas as coisas que haveriam de acontecer, Deus já decidiu, vai acontecer. Antes mesmo dele criar o mundo. Tudo, absolutamente tudo que acontece. Deus é soberano, tudo que acontece segundo os seus decretos. Agora, Ele escolheu um tempo determinado para chamar os eleitos. Assim, a gente vê conversões. A pessoa, ela nasceu salva? Não. Tem um tempo específico onde Deus determinou que vai chamar essa pessoa para si. Vocação eficaz, nós chamamos. Então, mesmo assim que Deus tivesse elegido, Ele elegeu essas pessoas para si, Ele chama num tempo determinado para si. Tipo uma conversão do meu pai e do meu marido. Depois de muitos anos, ele se batizou na congregação. Ele não dá na graça, assim que as pessoas costumam falar, né? Meu pai, só eu e meu pai. É isso que eu queria falar. Eu sou leiga totalmente quando se refere a Deus. Por isso, eu não entendo mesmo sozinho em casa, porque eu não entendo. Eu não consigo mesmo. Eu estou até preguiçosa, porque eu não estou me esforçando. Isso não é desculpa. Eu preciso me esforçar. Quer um consolo? A gente pode ler a Bíblia e não entendo. Em 1 Coríntios, Paulo escreveu assim, dizendo que as coisas do Espírito se discernem espiritualmente, se discernem pelo Espírito. Absolutamente ninguém consegue entender a Bíblia, as verdades espirituais, pela sua própria capacidade. Ninguém. É o Espírito que nos ilumina. É somente o Espírito de Deus que habita em nós, que faz com que nós possamos entender a verdade essencial, a verdade espiritual da Bíblia. Então, nós podemos orar a Deus pedindo a iluminação pelo seu Espírito e podemos confiar que é o Espírito que nos ilumina. Claro, isso não
tira a nossa responsabilidade de nos esforçarmos para entender. Nós devemos estudar e realmente quebrar nossa cabeça para entender a Bíblia. Se quiser algum auxílio, pode talvez procurar alguma versão um pouco mais fácil de entender. Eu sei que a revista é atualizada, eu gosto muito dela, mas a linguagem é um pouco antiga, né? Às vezes é difícil de entender. Tem algumas outras versões que são mais fáceis, mas nós podemos confiar unicamente no Espírito de Deus para nos iluminar, para que possamos entender. Porque essas coisas, elas se discernem espiritualmente. Antes, depois, durante. Sim, e por que nós fazemos o nosso momento devocional? Por quê? Nós estamos prestando a culto nas nossas vidas, aí não deve fazer assim por cumprir exigências para que eu fique bem diante de Deus. Não, eu amo tanto a Deus, eu reconheço que eu fui salvo somente pelo amor de Deus e que não há absolutamente nada que eu possa fazer para estar bem diante de Deus, que somente Cristo me faz estar bem diante de Deus, que eu tenho que louvar a Deus todos os dias, porque é somente por causa dele que eu estou vivo, que eu tenho vida, somente por causa dele que eu sou justo diante de Deus, que eu tenho a salvação, somente tudo por causa de Deus. Por isso que a gente faz as nossas devoções diárias, a gente presta o nosso culto doméstico. Porque Deus é digno de todo louvor, toda honra, toda glória. Né? Mais alguma dúvida? Não quero que ninguém leve dúvida para casa não, né? Está bem então? Vamos orar para concluir então. Senhor nosso Deus, Deus bondoso, soberano, todo-poderoso, nós confiamos que as nossas orações, elas chegam a Ti pela mediação de Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai. Também pela mediação de Teu Santo Espírito que habita em nós. Sabemos que Teu Filho está assentado ao Teu lado, ó Pai, orando por nós, intercedendo por nós, incessantemente, todos os tempos. Que coisa tão maravilhosa, ó Pai. Nós Te louvamos por isso, Senhor. Pedimos que Tu nos ilumines, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito, para que possamos compreender essas verdades que podem ser tão difíceis de entender, mas pelo Teu Santo Espírito podemos realmente entendê-las, ó Pai. Mesmo as coisas mais complexas, Tu as conheces totalmente, e pelo Teu Santo Espírito podemos compreender, talvez em parte, mas pela iluminação do Teu Espírito podemos entender. E entendendo, ó Senhor, podemos conhecer-te melhor a Ti, quem Tu és, o que Tu fizeste, Senhor. E adorar-te, agradecer, Te louvar, Te adorar, Senhor, por aquilo que Tu és e por aquilo que fizeste. Oramos em nome de Jesus. Amém.